Olá a todos, eu sou o Marcos e este é o Automóveis com História, o canal do YouTube dedicado a ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Olá, boa tarde. O meu nome é Marco Moreira, eu sou proprietário da Auto Lixonense. Abracei este projeto em 2011 e até à data vou dar continuidade. Desde já quero agradecer ao Marcos, da Automóveis com História, o convite de partilhar a minha história. Sou técnico de reparação de carrocerias e iniciei o meu percurso profissional em 1995. Entre 96 e 98 fiz a interrupção para o serviço militar, fui voluntário dos paraquedistas e em 98 regressei novamente à área. Percorri algumas oficinas onde fui evoluindo, fui conhecendo pessoas novas que me foram ajudando na minha evolução profissional, até chegar aqui a 2011, onde abracei este projeto. Em 2011 fui convidado para dar continuação à Auto Lixonense. A Auto Lixonense foi fundada em 1960 pelo Sr. Norberto Sousa. Em 2011, a convite do filho, Paulo de Sousa, após o pai estar a pensar se reformar, convidou-me para abraçar o projeto da Auto Lixonense. E não hesitei. Foi logo um sonho que tinha, desde jovem, me estabelecer e ter a minha oficina própria. E ao chegar aqui já tinha todas as condições para poder evoluir. A oficina já montada, ainda tive um período de cerca de um ano que o Sr. Norberto Sousa me fez o acompanhamento dos clientes dele para mim e dei continuação a este projeto. Um projeto que me dá imenso orgulho, que faço diariamente com a ajuda de todas as pessoas que trabalham aqui. Uma das principais motivações que encontrei aqui na Auto Lixonense foi poder trabalhar com os carros clássicos, uma paixão antiga que eu tinha, trabalho esse que era aqui desenvolvido e bem desenvolvido, onde eu me iniciei, em 1995 em Golpilhas, numa oficina também de clássicos. Como já tinha uma formação em clássicos, quis dar a continuidade e aqui foi o espaço ideal para isso. Existia já alguns serviços internos que pude desenvolver, como alguns exemplos temos aqui atrás de nós, de carros clássicos. E essa paixão, esse gosto enorme em fabricar peças, em nunca dar um carro por perdido, de mantê-lo sempre na estrada em bom estado, isso é algo que me motiva diariamente. Nos dias de hoje, no restauro automóvel, uma grande dificuldade é a falta de mão de obra. Acho que, na minha opinião, aposta-se pouco na formação para esta área da chaparia. A área do restauro não é a mesma coisa que a área de colisão. Apesar de ter algumas vertentes iguais, o fabrico de uma peça é diferente da substituição da mesma peça. Devia-se apostar mais na formação. Eu tive a felicidade que, em novo, o meu pai era serralheiro e eu, como filho mais velho,
ajudava muitas vezes o meu pai em pescados de serralharia. O meu pai fazia caixas de correio, fazia fogareiros, fazia portões e eu ajudava-o. Comecei-me a sentir à vontade com as máquinas de corte, com a máquina de soldar, já tinha autonomia, já tinha destreza com as máquinas. Isso ajudou-me a entrar nesta área. Quando iniciei em 95, já no ramo automóvel, como aprendiz, sentia-me bem com as máquinas, sentia-me confortável e se calhar a minha evolução foi positiva derivada disso. Hoje em dia falta um pouco a esta juventude e essa vontade com as máquinas, essa destreza. E mais a formação na área do fabrico de peças, porque fabricar uma peça tem várias etapas, desde logo fazer o molde, transportar o molde para a chapa, moldar a chapa, soldar a chapa, dar acabamento na chapa. Isso são etapas diferentes do sinistro automóvel. E os miúdos apostam pouco nessa área. No meu ver, acho que é uma área gratificante. O acabamento, o projeto final deixa-nos super felizes, mas os miúdos procuram coisas mais, como é que é dizer, trabalhos mais limpos, sem tanta responsabilidade, porque o restauro automóvel é também uma responsabilidade. Apresentar um produto final ao cliente com alguma qualidade, com muita qualidade, que lhe dê segurança em andar nas estradas e que lhe dê fiabilidade. E isso está-se a perder hoje em dia. Na área do restauro, essa paixão levou-me a tirar várias formações nesta área da reparação de carrocerias. As poucas que existe, tirei-as no CEPRA, fui tirando formações atrás de formações, fui evoluindo e tirei o certificado profissional de reparador de carrocerias. Isso transmite-me, dá-me a mim a possibilidade de saber todo o trajeto que pode ser feito, desde a chegada do carro à recepção, perceber o que o cliente quer e todas as etapas até à finalização, desde a desmontagem do carro, a identificação das peças necessárias, a própria reparação de chapa e a própria reparação de pintura. A chaparia e a pintura estão interligados ambas uma com a outra. Porquê? Porque o bom trabalho de chapeiro vai se refletir no bom trabalho de pintura e o acabamento vai ser muito melhor. Eu acho que eu próprio tirei estas formações para tentar evoluir na parte do restauro automóvel e acho que também há essa possibilidade. Tirei a formação de formador para poder pensar no futuro, dar formação nesta área do restauro automóvel, na área do fabrico de peças, que é uma área completamente diferente e que desconheço em Portugal haver alguma coisa interligada nisso. A minha paixão leva-me a pensar que, como eu sou um apaixonado pelo restauro automóvel, haverá muita gente também apaixonada, só que não tem meios para poder evoluir nessa área, poder aprender, participar em workshops, em formações, e isso é um dos meus principais objetivos, transmitir o conhecimento que eu já fui adquirindo, toda a experiência que eu já fui adquirindo e transmiti-la também a quem quer iniciar nesta área do restauro e mesmo a quem tem projetos em garagem, que está a pensar a fazer o seu próprio projeto de restauro. Essas pessoas também têm que ter conhecimento básico daquilo que vão ter pela frente. Procurar as melhores alternativas, as melhores ferramentas, os melhores profissionais, ir na direção certa para conseguirem ter o objetivo
final que anseiam no restauro. No restauro automóvel, quando faço um restauro automóvel, a primeira conversa que eu tenho com o cliente é super importante. É perceber quais são os objetivos finais do cliente. Qual é a definição dele do restauro automóvel? Pode ser diferente da nossa como profissionais e tentar chegar ali a um consenso para haver uma harmonização durante o projeto. Assim que identificamos o projeto, fazemos uma pequena avaliação dos danos, o que na nossa opinião achamos que seja o ideal fazer. Esse processo inicialmente faz a desmontagem. A desmontagem de um carro clássico é muito minuciosa. Fotografamos todas as peças, metemos todas as peças em saquinhas, com etiquetas, sempre com a descrição. Criamos uma pasta das fotografias durante a desmontagem, secção da frente, secção de trás, o interior, o exterior, para nos ajudar durante esse processo. O cliente, se não é semanalmente, quinzenalmente, é-lhe enviado fotografias, ele vai estando sempre a par do processo. Nós vamos trocando ideias, a meio do processo pode haver uma alteração ou outra em sintonia sempre com o cliente tem sempre a palavra final. A desmontagem, quanto mais correta for e mais eficaz for, é melhor no final. Identificamos as peças a serem substituídas. Durante o resto do processo, as peças já estão a ser pedidas. Fornecedores em Portugal ou no estrangeiro às vezes demora imenso tempo e é fundamental ser logo na fase inicial pedido essas mesmas peças. Depois, normalmente, eu aqui, a nível da decapagem, gosto de fazer a decapagem manual. É menos abrasiva para o carro, é mais económica para o cliente e tenho a garantia que as coisas ficam bem na mesma. Trabalho de chapeiro. Tenta-se verificar os painéis que são precisos substituir. Se não houver painéis, também não há problema nenhum. Temos todas as capacidades, com ferramentas feitas por nós ou ferramentas já existidas, fabricamos os painéis sem problema nenhum. Tentamos sempre não facilitar, até na espessura da chapa. Imagina um carro, o chão, a chapa tem uma espessura, as portas têm outra espessura, os guarda-lamas têm outra espessura. Tentamos sempre ser o mais fiéis possíveis à originalidade do carro. Todos os contornos da chapa, todos os decalques, fazemos tudo, não facilitamos, não fazemos chapa lisa para ser mais rápido, não soldamos chapa sobreposta uma na outra, tentamos ser o mais perfeitos possíveis dentro das nossas capacidades. Eu acho que a chaparia é muito importante. O trabalho de chapeiro, quanto mais correto for, os alinhamentos, as folgas, vai dar menos dores de cabeça na secção da pintura. E depois vai-se poupar materiais na pintura, vai-se poupar tempo. Depois, excesso de materiais vai provocar abatimentos na pintura final, o reflexo já não vai ser o mesmo. Por isso, nós tentamos deixar a nível de chapa o mais perfeito possível. Normalmente, só passa da chapa para a pintura quando o cliente faz uma visita e identifica que era aquilo que queria.
que não há nenhum ponto que deixe algum tipo de dúvidas e que pode avançar para a pintura. Depois na pintura tentamos fazer os processos que são mais recomendados. O tratamento logo inicial é dar aparelho a epóxi em toda a carroceria. É um aparelho que faz um primário isolante, o primeiro primário direto à chapa, a seguir leva as massas onde tiver que levar, leva aparelho de enchimento, o aparelho de enchimento é retificado e depois leva a base da cor e leva ao verniz. Todos os vernizes que a gente utiliza aqui são vernizes anti-riscos, são vernizes mais difíceis de trabalhar, mas que dão mais garantias também no resultado final. E aí é mais fácil apresentar qualidade no final do serviço. Há aqui algumas áreas que nós não as fazemos, mas subcontratamos. Temos colaboradores que nos vêm cá ajudar, a área de eletricidade, a área de estufador, são áreas também difíceis de arranjar no mercado hoje em dia e têm que ser feitas no restauro automóvel por quem sabe, por quem tem gosto e por quem tem qualidade. A mesma coisa com a mecânica, nós fazemos aqui a desmontagem de todos os elementos mecânicos e a montagem, mas se houver uma reparação de fundo no motor ou numa caixa de velocidades, temos sempre parcerias nessa área que nos ajudam a conseguir um trabalho de excelência. E a gente preza muito por apresentar no final do projeto com o maior grau de qualidade possível. A nós traz-nos uma satisfação enorme o cliente sair daqui e passado uma semana, 2 semanas e dar uma volta com o carro e num sítio diferente, numa serra, numa praia, tirar uma foto e ter todo o gosto de nos enviar essa foto e partilhar connosco esse momento que está a desfrutar de alegria por ter usufruído de um trabalho de nós. Isso é o que nos motiva e é o que nos faz andar aqui diariamente, apesar de, às vezes, não ser o restauro automóvel uma área muito valorizada no mercado. Apesar do restauro automóvel não ser muito reconhecido, saio diariamente de casa aqui para a oficina com uma motivação enorme. Essa motivação faz-me chegar aqui com uma energia enorme e querer trabalhar imenso e fazer aquilo que gosto diariamente. Passo aqui inúmeras horas aqui fechado, mas passo horas a fazer aquilo que gosto, aquilo que me dá vida. E eu dou vida aos carros, mas os carros também me dão vida a mim. Faço por paixão, essa paixão tento transmitir às pessoas que estão aqui ao meu lado, tento transmitir aos clientes que aparecem aqui e acho que tem havido esse sentimento mútuo. Acho que o restauro automóvel trouxe-me pessoas, deu-me a conhecer pessoas que me transformaram a vida e que me ajudaram neste processo que espero que continue por muitos anos. Um dos casos é aqui durante um processo estava a terminar um Porsche 928S para a família Jordão, um Porsche que eles transformaram de estrada para a competição de clássicos e um dia eu tive uma indisposição durante o dia de trabalho e entrei aqui, fiquei mal e fui parar ao hospital.
tive 3 semanas em coma, felizmente recuperei, sem grandes mazelas no futuro, e conheci uma pessoa que foi o chefe da neurologia que estava de urgência nesse dia, que me ajudou e que me fez o acompanhamento e que se tornou meu amigo, se tornou meu cliente e julgo que até à data já trabalhei em 9 carros, já fiz 9 carros para ele. E são estas coisas que me faz acordar bem disposto, apesar das dificuldades da vida, apesar das dificuldades da falta de mão de obra, apesar das dificuldades financeiras de manter uma estrutura, porque no restauro automóvel nós trabalhamos, um exemplo, 1000 horas num carro e não é fácil justificar ao cliente essas 1000 horas para serem cobradas. Trabalha-se muito mais, se calhar, pela paixão do que pela parte económica. Mas enquanto eu sentir paixão por isto, pelo restauro, pelos automóveis, irei continuar cheio de vontade e cheio de energia. Vou-vos mostrar aqui alguns projetos que temos aqui na oficina a decorrer. Este não é um projeto que está a decorrer, foi um projeto que decorreu. É um Saab 96 com motor V4 da Ford. Foi um carro de estrada que transformei para o meu senhorio Paulo Sousa competir em clássicos. Foi um projeto arrojado, foi uma coisa em 7 semanas, em 2013, um sonho de correr no circuito da Boa Vista pela parte do Paulo, e eu tentei idealizar as coisas e fazer com que isso fosse possível, e felizmente foi possível. O carro é conhecido pelo Noldi no mundo da competição dos clássicos. Temos aqui também um Lotus Europa, também era uma versão John Play Special de estrada. Estou a fazer também para o Paulo Sousa, estamos a transformá-lo também para a competição de clássicos, para ele correr no Historic Endurance. São corridas normalmente de 2, 3 horas e que eu ajudo na parte logística das corridas. Eu sou responsável pela toda a orgânica do carro, pela preparação, pelo acompanhamento também no fim de semana de provas, desloco-me com ele e sou responsável 100% pelo carro, porque isso também me ajuda na competição de clássicos a conhecer pessoas novas, diferentes, e também me ajudou a trazer alguns projetos aqui para dentro da oficina. Temos aqui também um carro um bocado diferente daquilo que estamos habituados, é um Renault Fuego Turbo. Julgo que este carro nunca foi vendido em Portugal, isto era carro de imigrante, e estamos agora a restaurá-lo. É um restauro total, integral. O carro já, neste momento, já se encontra na montagem, na fase de montagem. Estamos na fase de montagem de eletricista e a seguir virá a parte da mecânica para finalizar. Aqui temos, se calhar, o projeto mais ambicioso que eu agarrei. É um projeto que me está a apaixonar por ser desafiante. É um Mercedes 220 SE Cabrio de 53. Existe pouco material de substituição para este carro. Basicamente, eu já restaurei a parte do lastro toda. Todas as peças estão a ser aqui fabricadas.
são fabricadas artesanalmente, com ferramentas simples, muitas delas fabricadas por nós, para fazer as peças. As peças são feitas primeiro em papel, os moldes em papel, transporte para uma chapa em cru, depois de calco, vai ganhando a forma e faço a substituição do painel em causa. Ali temos, eu tenho por hábito sempre tirar as fotos e ficar perto do carro para ter a noção do acabamento final depois do carro, para a gente ir vendo as linhas, vendo também os alinhamentos, quais são as peças que compõem o carro, para nos ajudar também no processo. Como podem ver, é um carro que está em muito mau estado, requer muitas horas de chaparia, muitas horas de fabricação de peças. Não é um trabalho fácil, mas se calhar por não ser fácil é motivante e é isso que a gente gosta de fazer aqui. Aqui também temos um Citroën, um DS21. Nós também agarramos alguns projetos que estão parados noutras oficinas que também têm alguma dificuldade em arranjar mão de obra na área da chaparia. Nós também fazemos chaparia para algumas oficinas para fora. Já fizemos a desmontagem do carro, já identificamos as partes que vão ter sujeitas à intervenção. Já houve aqui um acompanhamento também da parte do cliente, já chegamos aqui aos parâmetros desejáveis que o cliente quer afinal e logo que assim que possível iremos avançar para a parte da reparação da carroceria. Aqui está um pequeno exemplo de uma reparação que não foi muito bem feita. Denota-se mais falta de paixão, de gosto pelo que se está a fazer. Uma chapa sobreposta na outra, não há acabamento, não há continuação dos canais. Isto depois transmite-se na falta de qualidade. Como vos mostro aqui, algumas peças feitas por nós manualmente, com todo o cuidado em fazer os canais, em fazer os decalques que todas as peças originais têm e isto sim, com este tipo de trabalho conseguimos chegar mais perto da excelência e é isso que se calhar nos vai diferenciar de muitos colegas na área. A gente tenta sempre, não sendo perfeito, mas tenta sempre andar perto da perfeição. Nem que isso nos obrigue a consumir mais 2, 3 horas no fabrico de uma peça, mas essas 2 ou 3 horas para o cliente vai representar muito a nível de qualidade e acabamento final. A quem nos queira visitar e verificar o nosso trabalho, temos todo o gosto, temos a nossa porta aberta para vos receber. A Autoleixonense fica em Matosinhos. Nas redes sociais sou conhecido pelo Marco Leixonense. Venham visitar-nos, tirem dúvidas connosco, desafiem-nos com novos projetos. Se nos quiserem convidar, se me quiserem convidar para algum tipo de palestra ou workshop, terei todo o gosto e no que for possível, disponham e estarei sempre aqui para fazer o meu melhor em nome do Restauro Automóvel. Desde já queria agradecer também a atenção do Marcos durante este trabalho. Sigam também a página do Automóveis com História, que é um projeto inovador e é um projeto que transmite a paixão das pessoas pelos automóveis clássicos. Espero que tenham gostado e mais uma vez um forte abraço e muitos restauros.